Desde o início do novo governo, o prefeito Eduardo Paes está empenhado em organizar a cidade. A Secretaria Especial da Ordem Pública promoveu ações para acabar com a desordem urbana, recolheu moradores de rua, mercadorias ilegais, apreendeu e rebocou veículos, entre várias outras ações. Bom, ainda tem muito trabalho pela frente. E quem está aqui ao meu lado é o secretário da Ordem Pública, Rodrigo Betlin. Boa noite, secretário. Quais são os desafios agora, afinal de contas? Ambulantes, por exemplo, é um desafio bem grande que vocês têm, né? É um desafio, porque é uma situação que envolve uma questão social também. Nós temos pessoas que não têm condições de acessar o mercado de trabalho, pessoas com mais idade, pessoas que portam algum tipo de necessidade especial, mães que têm filhos, que estão viúvas, por exemplo. Essas pessoas, a lei, ela dá prioridade a elas para que elas consigam uma licença. O problema é que na cidade do Rio de Janeiro, há 20 anos, nós não fazemos um recadastramento dos ambulantes na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes nos encomendou um decreto, esse decreto está pronto, o prefeito deve, nos próximos dias, editar esse decreto para que a gente possa fazer um amplo trabalho de recadastramento, dentro do que determina a lei, assentar 18.400 ambulantes, nos locais onde não atrapalhe o transeunte, quer dizer, a passagem do pedestre, e também não atrapalhe o comércio, e a gente permita que as pessoas que realmente precisam dessa licença para trabalhar tenham essa licença. Hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas, às vezes as pessoas têm 5, 6, 8, 10 bancas, até terceirizam essas bancas, né? Não, são pessoas que não precisam, podiam abrir um comércio, mas mantêm uma quantidade de bancas para poder ganhar dinheiro mais fácil. Nós vamos tornar, com esse recadastramento, buscar fazer valer a lei e fazer justiça social, ordenando a cidade, dando espaço para quem realmente precisa trabalhar. Retirar da ilegalidade, né? E falando sobre isso, então, nós vamos ver algumas ações da Secretaria da Ordem Pública. São 3 meses de ação da Secretaria da Ordem Pública, criada especialmente nesta gestão da Prefeitura. Com o lema de devolver a ordem à cidade, os fiscais deram início a uma varredura pelas ruas do Rio. Ambulantes, carros estacionados irregularmente, depósitos clandestinos e moradores de rua foram os alvos no combate à ilegalidade. Na orla da Zona Sul, as fiscalizações tentaram impedir o estacionamento irregular. Combis que tomavam conta das vagas e serviam para armazenar produtos que eram vendidos sem autorização foram rebocadas. Nas ruas da cidade, mendigos foram retirados e levados para os centros de triagem. Em algumas operações, aqueles que tinham casas eram colocados em ônibus. Houve muita resistência. Pelo balanço de janeiro, cerca de 2.500 carros tinham sido rebocados, mais de 26 mil produtos apreendidos, além de 7 quilos de alimentos, fora das especificações. E agora nós vamos falar sobre uma das irregularidades mais gritantes que acontece na cidade e, sem dúvida, um dos grandes problemas da Secretaria, as construções irregulares. A derrubada do prédio que ficou conhecido como Minhocão da Rocinha está longe de encerrar o problema das ocupações irregulares no Rio. A batalha na justiça durou 10 dias. Uma juíza e um desembargador chegaram a aceitar o argumento de que a construção com 18 apartamentos serviria como residência para uma única família. Mas depois da demolição, até a proprietária admitiu. E até aluguel sim, porque a gente tem que ter um meio de vida. Também na Rocinha, um outro prédio impressiona pelo tamanho. Com 11 andares, ganhou o apelido de Empire State, um dos maiores arranha-céus de Nova York. Nos últimos 3 meses, a Secretaria da Ordem Pública derrubou 10 construções irregulares, a maior parte delas na Zona Oeste. A série de demolições começou em janeiro com este prédio no Recreio dos Bandeirantes. Não pode se construir sem licença da Prefeitura, essa é a primeira coisa. Na Zona Oeste, o Itanhangá é um dos exemplos dos desafios que a cidade precisa enfrentar. O bairro tem 11 favelas, muitas delas avançam pelas encostas. Aqui também ocorre o fenômeno da verticalização das favelas. Prédios construídos precariamente. O presidente do Conselho Regional de Engenharia estima que de cada 5 edificações no Rio, uma seja irregular. Ele lembra que é proibido construir nas margens dos rios e nas encostas para proteger a natureza e o homem. Vai cair uma quantidade de água muito grande num tempo muito curto
e, infelizmente, nesse dia, algum tipo de tragédia aconteça. A gente fica rezando para que seja a menor possível, mas vai acontecer. Pois é, secretário, como diz o entrevistado dessa reportagem, a falta de fiscalização, de controle, realmente pode provocar tragédias. E logo na campanha, o prefeito Eduardo Paes disse que haveria controle, fiscalização e não haveria mais novas ocupações. O que vai ser feito, então, para inibir isso, para impedir a construção de casas e prédios irregulares? Olha, nós formamos um grupo junto com a Secretaria de Urbanismo, Defesa Civil, enfim, nós estamos buscando nos antecipar os fatos, né? Quer dizer, os prédios novos que estão em construção, como foi o caso desse minhocão da Rocinha, que de social não tinha nada, ficou caracterizado que era apenas um empreendimento imobiliário de um grupo econômico que pretendia ganhar dinheiro fácil. É muito melhor do que construir na Gávea, logo ali embaixo, que ele vai ter que pagar os impostos, vai ter que seguir regras urbanísticas, ele bota uma senhora como biombo, né? Como fachada, e constrói dentro da favela da Rocinha para ganhar dinheiro fácil. É só para isso. Não era para nada, não tinha outra finalidade que não fosse da especulação imobiliária. Nós vamos ser muito intransigentes com isso. Onde tiver que demolir, nós vamos demolir. Né? Nós vamos ter outras demolições ao longo das próximas semanas. Mas o passo é bastante longo, né? Por exemplo, nós temos o Empire State na própria Rocinha. Como fazer isso? Tem esses prédios já estão habitados. Né? Quer dizer, há uma série de imóveis irregulares que já estão habitados. Esses nós precisamos avaliar com um pouco mais de critério, porque quando tem pessoas morando, primeiro, a Constituição garante a inviolabilidade do lar. Segundo, que em muitos casos você tem um problema social de fundo, realmente. Se as pessoas vão sair de lá e vão morar onde? Né? Quer dizer, então a gente precisa ter uma ação social forte por trás, no caso de uma intervenção dessa. Mas prédios novos nós seremos absolutamente implacáveis. Aonde estiver em construção, nós vamos embargar, demolir e vamos proceder às ações que forem necessárias para que a cidade do Rio de Janeiro não seja destruída por esses especuladores que querem, em prol da destruição do Rio de Janeiro, ganhar dinheiro fácil. O senhor falou uma vez que a prefeitura não precisa de autorização judicial para agir, pode agir de ofício, mas nesse caso, como a gente viu, foi realmente difícil, né? O senhor espera que haja outras barreiras aí? Não é fácil, porque você tem que ter uma mudança cultural, né? A sociedade como um todo, ela se acostumou com a desordem. As pessoas param o carro na calçada e acham que é normal. As pessoas compram um produto pirata e acham que isso é normal. Então a gente precisa mudar a cultura das pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Eu acho que a partir de agora, a gente vai ter que continuar essas ações, né? Vamos ter que dar continuidade nesse mesmo ímpeto, nesse mesmo ritmo que nós temos feito até hoje. E agora passar também a buscar, através de campanhas que nós vamos começar a deflagrar a partir do mês de abril, um choque de civilidade. Junto com o choque de ordem, nós temos que ter um choque de civilidade. Ou seja, buscar que as pessoas mudem alguns hábitos, né? Não jogar papel no chão, não dar dinheiro para a criança no sinal, não parar o carro na calçada, dentre tantos outros hábitos, para que a gente possa realmente organizar a nossa cidade. A prefeitura tem que fazer a sua parte, vai continuar fazendo, e as pessoas também mudarem seus hábitos, para que a gente possa ter, no menor tempo possível, a cidade organizada que vai beneficiar todo mundo. Rocinha e Itanhangá, outros pontos aí que estão avançando para as áreas, né, de matas. Então, um grande desafio. E obrigada pela sua companhia e boa sorte, então, nesse grande desafio aí que o senhor tem pela frente. Obrigado, Jean.